Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho, né? Então, hoje a gente vai falar como criar a abelha Uruçu nordestina. Para você que é iniciante, para você que já comprou sua caixa, para você que está pensando em começar. Então, esse vídeo é para você, para justamente a gente alinhar esse manejo seu e que fique excelente, que você possa começar ou continuar com esse manejo sem perder nenhuma caixa, sem ter nenhum problema, tá certo? Então, primeira coisa é o local. A gente tem que analisar o nosso local. O local, como vocês podem ver aqui, que fica nossas caixas, ele é protegido contra sol, contra chuva, né? A gente tem um telhado, as caixinhas ficam aqui, né? Todas uma lateral à outra, sem nenhum problema, sem estar ali também uma distância tão longa, não precisa de um espaço tão grande, mas pelo menos o interessante é colocar uma na lateral da outra. A gente, como está com uma deficiência de espaço, acabei temporariamente colocando uma em cima da outra, não é ideal, mas elas suportam muito bem aqui, tá certo? Então, além do local, a gente tem que também observar em relação a vento. Não é ideal que tenha muito vento, né? As abelhas elas têm que poder sair, principalmente quando é abelha mais suscetível ao vento, que seja o quê? Abelhas menores, como uma mirim, como uma jataí, elas podem se atrapalhar muito com o vento. A uruçu não tanto, até porque é uma abelha maior, mas mesmo assim a gente tem que prevenir, né, que tenha muito vento nessa saída delas aqui. Porque se tiver muito vento, quando elas forem sair, quando você levar a caixa para seu endereço, possa ser que elas se percam, tá certo? Então é ideal que seja um local sombreado, abrigado de chuva e protegido aí também contra o vento. E a gente vai dar uma olhadinha agora também, né, no manejo, porque não adianta você comprar a caixa, colocou no local ideal, mas não sabe o manejo. Então vou convidar você aqui agora para olhar de pertinho comigo, para a gente ver uma olhadinha nesse manejo. Vem cá. A gente vai olhar aqui essa primeira caixinha aqui, né? Eu já vou abrindo ela aqui, ó. Vocês podem observar o que é que você consegue notar nessa caixinha. Primeiro que ela está com invólucro aqui, beleza. Porém a gente não consegue observar alimento. Olha, a gente não tem alimento aqui, não tem alimento aqui na área de cima. Então, seria ideal a gente estar fazendo uma alimentação, né? Olha, o disco, o que é que a gente pode observar? O disco aqui em cima, nascente, pode aproximar um pouco. Ó, o disco aqui em cima, ele tá, né? Novinho, nascente não, novinho. A rainha está colocando ainda, ó, células abertas, como vocês podem observar. O disco de baixo, olha, já é maiorzinho, então beleza, o tamanho do disco está até interessante, não está tão pequeno, ela está crescendo ainda, né? Está subindo, mas requer aí uma alimentação tanto energética como proteica. Como vocês podem observar, não tem nada, não tem nenhuma alimentação aqui. Poderia fornecer também uma cerinha para ajudar elas a fazerem um bombom de pó, os potinhos, tá certo? Então vamos observar outra agora, tá? Tem outra que eu separei ali para a gente observar, que já está com algumas outras características, né? Que é essa caixinha aqui, ó. Olha, vamos observar. Olha essa caixinha como tá. Percebam a diferença. Essa caixinha, ela tem uma reserva boa de alimento. Aqui é geoprópolis, olha. A gente pode remover para poder estar observando melhor. Mas vocês podem ver que ela tem uma reserva boa de alimento, né? Então essa reserva de alimento, vocês podem observar aqui. Olha, é uma reserva de mel, provavelmente. A gente vai abrir aqui alguns potes para vocês observarem. Ó, aqui é de certeza que é mel. Tá vendo? Olha, então a reserva maior dela é de mel. E aí vocês podem fazer uns pequenos furinhos para ir observando se é mel, se é pólen. Mas como eu já conheço aqui, eu sei que ela está com uma reserva muito boa de mel e não tem pólen. Então eu poderia abrir em todos esses potes aqui, que eu sei que é pólen, que é mel, perdão. Eu sei que é mel. E aí a gente não tem uma reserva de pólen. Deixa eu só abrir esse potinho aqui. Ó, também é mel, ó. Vocês podem observar, ó. Uma olhadinha ali, também é mel. E aí vamos dar uma olhadinha no disco dela agora. Vocês podem ver que diferente da outra, essa aqui ela não subiu muito o disco. Ou seja, é uma genética muito interessante. Mesmo com o disco ali pequeno, ela está fazendo uma reserva muito grande
de mel, né? Então é uma genética interessante para quem quer ter uma boa produção de mel. Então observa o disco lá bem de perto agora. Olha, o disco tá maduro, esse disco, né? Então você pode ver, já tá começando a nascer as abelhas, por isso que ele tem essas falhinhas aí. As abelhas já estão começando a nascer aí, tá certo? Então, o ideal aqui nessa caixinha mesmo, qual seria? É aguardar. A gente pode estar fazendo um fornecimento de pólen para ela, bombonzinho de pólen, para ajudar nessa postura, né? Mas em relação a mel, você vê que não precisa. Então, justamente, a gente tem que estar analisando essas situações. O que é que a gente precisa fazer, alimentar, né? Então, tudo isso a gente tem que observar. Olha, colocar a tampinha de volta aqui. Então vocês conseguiram observar aqui duas caixas diferentes. Essa aqui estava precisando de alimento, mas tinha uma quantidade de disco muito legal, né? O disco grande e tal, já estava subindo, já estava no outro modo, mas, né, vamos dizer, é um enxame mais desenvolvido em relação a crias, e esse aqui é um enxame menos desenvolvido em relação a crias. Porém, esse aqui, ele tem uma reserva melhor de alimento. Aquilo ainda precisa. Então, justamente, vocês têm que analisar e saber qual a atitude. Se precisa alimentar com pólen, com mel, com xarope, se precisa fornecer uma cera. Então, o bombom de pólen, ele acaba, né, que é esse material aqui, né, o bombom de pólen, ele acaba sendo um fornecimento geral para as suas abelhas. Quando você tiver dúvida, se você fornecer um bombom de pólen, você vai estar suprindo um pouco de cada coisa. Supre mais o pólen e ajuda muito nas crias. Porém, ele ajuda também, né, porque ele tem mel na composição, na parte energética, e tem a cera para que seja feito discos de cria, para que seja feito potes também. Então, ele tem esses benefícios. Aqui é a nossa cera mista, né? Laminada, essa cera mista serve para a construção, né, de toda a estrutura do enxame, vai ser utilizado a cera mista, tá certo? E a outra coisa que vocês precisam ter é a proteção contra pragas. Quais seriam essas pragas, Robson? Primeiro é a lagartixa, né? A lagartixa ela pode subir, que não, vocês podem observar que é um pouquinho mais alto, mas elas podem subir. E aí a gente tem que prevenir todo o acesso da lagartixa na subida do meliponário, tá certo? Então vocês podem observar aqui que é um pouquinho mais alto, né? Sendo um pouquinho mais alto, o que acontece? As lagartixas não conseguem acessar. E aí, caso ela ainda na sua casa, ela acesse, ela tente de alguma maneira, não tem como você evitar, você pode fazer uma entrada assim, ó, com uma boca de garrafa PET. Essa entrada com a boca de garrafa PET, como ela é transparente, ela inibe que a lagartixa acesse aqui, tá certo? E vai proteger até de alguma queda de água, alguma coisa que venha acontecer. Isso aqui é uma isca PET, tá? Isso é uma isca PET, né? É utilizado para capturar abelhas na natureza. Porém, essa entradinha serve para isso, para proteger das lagartixas. Outra situação, proteção contra forídeo. O forídeo, né? Ele é vamos dizer assim, a pior praga contra as abelhas. Então, a prevenção dele é muito importante. Então, a gente coloca essas fitas, que são fitas crepes automotivas. Fitas crepes automotivas, porque elas são mais resistentes. Se você colocar fita crepe normal em 1 ou 2 dias, ou até menos tempo, ela já vai estar soltando. Então, a fita crepe automotiva, ela veda essa caixa aqui, pelo menos pelo tempo suficiente para a abelha propolizar e proteger. Depois de feito isso, não tem problema soltar. Não tem problema soltar, porque a caixa já vai ter propolizado. Então, como ela já vai ter tido propolizado, essa área aqui já vai estar protegida. Então, tem que ter atenção. Sempre utilizar fita, utiliza fita nas divisões, utiliza caixas que sejam bem conectadas, não deixem brecha. Retire o própolis quando for fazer divisão. Então sempre se protejam. Usa o fita crepe é essencial, é muito importante para a prevenção do forídeo, tá certo? Então, se você curtiu esse vídeo te ajudou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber todas as notificações e ficar por dentro de todos os nossos vídeos, beleza? Um grande abraço e até a próxima!